Boa noite. Que Jesus abençoe a todos nós. A leitura ali falou de pessoas que citam grandes obras, né? Mas fica só na propaganda. Aí eu lembrei de uma pessoa falando assim, a gente fala assim, alguém tem que dar um jeito nessa rua, mas eu sou alguém também, esse alguém sou eu. Alguém tem que falar com o prefeito para dar um jeito nessa rua, mas eu sou alguém. Eu também sou esse alguém, a gente sempre terceirizando, né, para outros fazerem. E a gente ficar no nosso comodismo, no nosso conforto do nosso sofá. A gente tem que levantar e arregaçar as mangas. Nós estamos aqui para trabalhar. A Marilis, uma amiga nossa lá de Cantagalo, ela fala, quando nós chegamos na Terra, nós recebemos uma carteira de trabalho e não um passaporte. Qual a diferença? Passaporte para passear, carteira de trabalho é para a gente trabalhar. Não que a gente não possa passear. Nós trazemos aqui o abraço dos nossos irmãos lá de Paiva Júnior, Centro Espírita Paiva Júnior Cordeiro. E a gente está aqui hoje culpa da Érica. A gente infiltrou a Érica no movimento espírita e a Érica está infiltrando a gente em outras localidades, que a gente já conhecia, mas não frequentava, né? Então o espiritismo é isso. Um vai ajudando o outro, um vai, né, divulgando, e a gente está aqui para divulgar mesmo. Hoje nós vamos falar aqui, meus irmãos, os sãos não precisam de médico. A gente vai ver que Jesus... muitas vezes é difícil a gente entender Jesus, que Jesus não fala das coisas materiais, Jesus fala das coisas espirituais. E a gente quer a letra morta ali, tem que ser aquilo ali. A gente vai ver lá atrás, em Mateus 10, capítulo 5, 6, que Jesus fala o seguinte, Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, gentios aos romanos, tá? Nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que ovelhas perdidas? Porque o povo de Israel foi o primeiro que recebeu o Deus único e os 10 mandamentos. Ali está, não matar, não fazer isso, não fazer aquilo, e eles receberam que continuaram fazendo. Continuou olho por olho, dente por dente. A mulher é colocada sempre em segundo plano. Pode ver, você vai na Bíblia, está sempre em segundo plano. Sempre em segundo plano. E aí... perdido porque veio o conhecimento para eles naquela época e a gente não conseguiu aproveitar. E nós, espíritas, temos que fazer o mesmo, a gente tem que aproveitar esse conhecimento e não direcionar ele. Nós temos que caber dentro do espiritismo, e não o espiritismo dentro de nós. O espiritismo é como se fosse uma luva, ele tem que encaixar, meus dedos têm que encaixar certinho ali. Se eu trouxer o evangelho da forma que eu quero, eu vou deturpá-lo. Por quê? Eu tenho falhas, o evangelho não. Herculano Pires, um grande espírita, muito raro hoje ultimamente, ele falava o seguinte, o problema é quando o espiritismo, a gente está no espiritismo, mas o espiritismo não está em nós. Eu tenho toda a forma, se você me perguntar aqui, eu tenho uns 10 itens que eu falo do evangelho de cor que a gente precisa melhorar, mas o outro eu não. Todas as vezes que a gente lê uma coisa no evangelho, primeiro que tem que absorver somos nós. Vai falar do orgulho? Ah, mas eu não sou orgulhoso, é o Pedro, é o João, já não entendeu nada. Então a gente tem que trazer para nós temos que sentirmos incomodados. Incomodado não é para a gente ficar deprimido, desanimar, não, incomodado para a gente modificar. Porque se o meu cabelo me incomodar, eu dou um jeito nele. Né? Se eu acho que o cabelo está grande demais, eu vou lá, corto. Se eu acho que ele está branco, eu pinto. Se eu acho que ele está liso, eu boto encaracolado. A gente dá um jeito. Uma roupa também que não está, eu vou lá dar um jeito. E por que na nossa conduta a gente também não trabalha para dar um jeito? Tudo isso que eu falei anteriormente requer um esforço físico, mas a conduta não só que requer um esforço da boa vontade, que a gente vai falar aqui no final. E Jesus falou para não ir aos gentios ou aos samaritanos. Beleza. Olha como é que as coisas são no tempo certo. Depois, quando Jesus aparece para Paulo de Tarso, em voz, aquela luz, e que Saulo cai, não sei se do cavalo, do camelo, do meio de transporte, que a gente não sabe se ele estava de cavalo ou de camelo. Eu acredito que seja de cavalo, que Paulo gostava muito de rapidez. Então, o camelo é mais lento, o cavalo galopa. E Paulo era enérgico. E aí, Jesus fala para Ananias, e aí Paulo fica cego, naquele momento, naquela luz, e Jesus fala com ele, entre em Damasco e vá para a estrebaria não, uma pousada, qual o nome? Estalagem, isso aí. Vai para uma estalagem e aguarda lá que eu vou te mandar um recurso, mandar uma solução. E Paulo estava indo para Damasco perseguir, matar Ananias, que tinha
virado a cabeça de Abigail, que era a sua pretendida. E ele estava perdido, indo para lá para fazer isso. E aí Jesus aparece para Ananias e fala: Ananias, preciso que você vá estar lá e tal, e restitua a visão a Saulo de Tarso. Senhor, esse homem veio para me matar, o que eu vou fazer lá? Eu também não ia não ficar aqui mesmo, mas Jesus, Davi, daí? É minha vida. Eu vou fazer o que lá? Ele está vindo para me matar, ele já matou um monte lá em Jerusalém, gente. O que eu vou fazer lá? Aí Jesus, olha que coisa bonita, que muito cristão não pega no ar. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque esse é para mim o vaso escolhido. Jesus sabe o que está fazendo, gente. Esse é para mim o vaso escolhido. Porque o homem tinha preparo, era o homem que ele precisava naquele momento. Para levar meu nome diante dos gentios, dos romanos. Paulo era judeu, mas cidadão romano, porque o pai dele comprava título de nobreza aqui no período de império, era assim, né? Os coronéis compravam título por riqueza. E Paulo era romano, cidadão romano. Levar os gentios, meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E Paulo fez isso tudo. Muitos governadores na época tinham grande simpatia por Paulo, só não se converteu, mas eles tinham simpatia, tinham respeito, porque aquele homem, ele tinha uma eloquência, o que ele falava era com muita propriedade. Então Paulo, aí o que aconteceu? Foi amadurecendo a ideia. No ano 300, o cristianismo foi implantado oficial como chamado, hoje que a gente conhece, catolicismo. Foi criada a igreja no ano 300, no século 4, né? 4, ano 300. Aí, olha só, os apóstolos que ficou viajando não estavam preparados para fazer toda essa missão. E Paulo vai e funda várias igrejas em vários lugares. Paulo era tão querido, era tão, apesar dele ter apanhado muito, mas Paulo era tão, tipo assim, ele tinha um prestígio que uma vez, se não me falha a memória, em Jerusalém prenderam João. Jerusalém, não foi? E João ia ser. E aí Paulo não estava, Paulo estava, se não me engano, em Antioquia, algum lugar longe. Aí o pessoal falou: chama Pedro, chama Paulo, é o único que pode resolver a situação de João. E Paulo volta para Jerusalém, consegue conversar com uma pessoa que não era tido como de boa vida, liberta João, e o pessoal caiu de Paulo, cheio de Paulo. Como você vai procurar essa pessoa? Ele não ofereceu nada, só pediu um favor a ela. Liberta, ele não tem nada, foi lá, libertou. Porque ela tinha um caso com o rei, com o imperador lá, com o governador, e o cara liberou. Vê lá no Paulo Estevam, está isso. E ele fez, ele voltou. O prestígio que ele tinha. Certamente que Paulo reprovava tudo que aquela dona fazia. Mas naquele momento era a pessoa certa que ele tinha que dar o toque para que pudesse fazer. Então vamos entrar no nosso estudo. O som não precisa de médico, está lá em Mateus capítulo 9, versículo 12. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Publicanos eram os cobradores de impostos, e ninguém gosta de cobrador de impostos, gosta? Quem tem comércio, quando o fiscal bate, né? Quando parece um desses, meu Deus, vem essa tentação para cá, não é? A gente pode não falar, mas a gente pensa, nós não somos perfeitos. Aí, e os pecadores, e Jesus fala: eu tenho que estar no meio deles. Se nós aqui ficar só no nosso meio, tem uma comunidade, não vou lá não. Tem um trabalho para fazer na comunidade, não vou lá não, o que vai adiantar? Nós vamos ficar no chamado bolha. Só nós aqui, muito bem, sabemos a filosofia, tudo tranquilinho, sem pecado, salvos. Mas e aí? Nós temos que ir além. Né? E Jesus fala para nós: seja prudente, manso como uma pomba e prudente como uma serpente. A serpente não ataca, ela se defende. Vocês já notaram? A cobra te mordeu porque você foi passar lá, ela pensou que você, a não ser quando ela vai alimentar, tá? Ela vai atrás. Mas fora disso, se ela estiver lá, dificilmente ela vai vir cá para me atacar. Agora eu passo para lá, ela pensa que eu vou atacar, ela me ataca. Prudência e manso como uma pomba. Então nós temos que ter esses dois seres dentro de nós: a prudência e mansos. Prudência nunca é demais, gente. Prudência e caldo de galinha nunca é demais. Canja de galinha nunca é demais. Então, se tudo que nós fizéssemos em nossas vidas, nós fizéssemos com prudência, certamente a gente quase não erraria. Prudência é pensar antes de agir. Falei sem pensar. Não.
A gente não fala sem pensar. Eu não pensei no estrago que eu ia fazer. Eu não calculei o estrago que eu ia causar. E quando a gente fala, que aquilo está dentro do nosso coração. Não estou jogando ninguém contra ninguém, não. Ah, não. Jesus fala, onde está o coração, aí está teu pensamento. Então, quando a gente fala de alguém, falei que fulano muito, desculpa, eu falei, realmente, eu não deveria ter falado longe de sua presença, mas se eu falei, porque eu penso aqui de você. Então, segura, que depois que sai, não adianta querer consertar, não é mesmo? Obviamente, as criaturas saudáveis não necessitam de cuidados médicos. Não, lógico, você não está doente, vai fazer o que no médico? Vem aqui te visitar para ver se eu tenho alguma coisa. Sou hipocondríaco. Vim aqui visitar, não sei, eu estou tão bem que eu vim aqui saber se eu tenho alguma coisa. E aí, a gente está pensando o quê? Na doença física. O Espiritismo não veio para curar corpos. Jesus não veio para curar corpos. Davi, mas está falando bobagem, porque eu conheço um monte de gente que foi lá no Chico, foi não sei onde, se curou. Certo, cura também. Mas a função primordial, qual a reunião mais importante do Espiritismo? A mediúnica ou a doutrinária? Doutrinária. O Espiritismo veio para os vivos, encarnados, vivos na carne. A outra também, mas você vê que inverteu, a gente dá muito mais valor. Uma vez eu cheguei numa casa espírita e falei assim, aqui está nosso santuário. A reunião, nem sei se aqui está o nosso santuário, a reunião mediúnica. Eu falei, a casa toda deveria ser um santuário, gente. Quer dizer que eu posso falar qualquer coisa ali? Não. Ué, que negócio é esse? A casa toda espírita, o mesmo comportamento, é lógico, ali a gente vai, na hora do trabalho, a gente vai entrar em silêncio, mas o comportamento tem que ser um só. O que eu não posso falar ali, eu não posso falar aqui também. Tem que ter esse pensamento, senão a gente começa, né? A mediunidade, até porque a mediunidade muitas vezes foi usada, grande parte dela, para trazer as informações para nós. Por isso que Kardec bota lá o capítulo evocação, porque na época evocava para fazer perguntas. Hoje a gente não precisa mais. Gente, precisa de mais livros, sem criticar qualquer livro, precisa de mais livro espírita? Só a codificação são 5. Revista Espírita, 12. Tem Espiritismo, sua expressão mais simples, Kardec escreveu. Viagem Espírita, 1862, que é Espiritismo. Um monte. Só o Chico são 400 e tantas obras. Todo mundo já digeriu tudo isso? Então, se parar de escrever, não estou dizendo que parar, não, mas tem que vir novidade, que aí vem não sei o quê, de regeneração. Gente, cada hora nós estamos falando muito do tal de tsunami. Quantos cataclismos aconteceu aí para trás? Todo momento nós estamos em evolução. A Terra passou por isso quando não tinha gente, ser humano, continua passando. Então, cada coisa que acontece, vem cada notícia, eu fico olhando assim, meu Deus, isso é coisa normal, princípio natural. Jesus fala, haverá choro e ranger de dente, filhos se revoltarão contra pais, pais contra filhos, mas ainda não é o fim, é o começo das dores. Só haverá paz na terra quando o meu evangelho for pregado nos 4 cantos. Nem num canto está sendo pregado. Nem num canto ainda. Nós estamos falando de cristianismo. O cristianismo, quantos adeptos tem? O mundo são 8 milhões e pouco. A Índia tem 2 bilhões. Só lá já são 4. A Índia e a China não são cristãos, na sua maioria. Então a gente ainda é muito pequeno. Enquanto for pregado 4, aí está falando pregado. E quando a gente realmente exemplificar, aí pode botar dinheiro secar na calçada que ninguém vai pegar. Pensamos muito no mundo, falamos muito do mundo de regeneração, 3º estágio da Terra, mas ainda não é o mundo que o mal ainda vai embora não, tá, gente? No nosso agora, expiação e prova, o mal predomina. No outro, o mal fica ali à espreita. E no outro também, só no último lá, que a gente, nos ditose, que o mal vai sumir. Só que o mal vai diminuindo a sua grandeza, a sua categoria, as pessoas vão nascendo. Essas mudanças não se dão de choque. A partir do ano 2080, o mundo vai virar uma beleza. Não existe isso. Nós que temos que acelerar isso. Por isso que o Espírito fala, vão chegar dos tempos. Jesus já falava isso há 2000 anos, da gente despertar. E o nosso despertamento, ele é lento, ele é devagar. É assim que as coisas funcionam. Gente, a Terra tem 4 bilhões e meio de anos. Nós chegamos aqui ontem. Por que Deus não acelerou, não botou logo a gente lá? Porque vai esperando Deus, as coisas vão se formando calmamente. A gente que está almoçando já está preocupado com o almoço, com a janta, né? Entrou de férias, hoje já está preocupado, daqui a 30 dias você vai voltar a trabalhar, você não aproveita nem as férias. Vamos viver um momento, a natureza, não é a gente encostar
e deixar a vida passar, não. Mas cada coisa, por isso que a gente vive tão ansioso. Cada coisa vem a seu tempo. Jesus usou essa imagem para mostrar que sua vida na terra trazia proposta de socorrer, especialmente aqueles que ainda não estavam devidamente transformados, que era e é ainda a grande maioria das pessoas desse mundo. Lá na questão 685, Kardec fala uma parte lá da educação, e ele fala uma coisa interessante aqui, é comentário do Kardec. Ele fala aqui, ó, uma parte da questão 685A, ele fala, considerando-se a aluvião, quer dizer, a quantidade, Kardec está escrevendo lá nos anos 1800, de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, que todos os dias reencarnam. E está falando naquela época, hoje reencarna muito mais, senão a população não crescia, né? No história da evolução, sem princípios, sem freios, entregue seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Nossa, como é que esse mundo está? Um mundo altamente sensual. Os valores, você pega um canal de YouTube, a maioria não fala nem de Deus. Os que falam um pouquinho, falam do universo. Ninguém está preocupado com isso. Estou falando ninguém, a grande maioria, tá, gente? Está preocupado com isso. Ah, criança, não vou usar criança agora não. Não é hora de ocupar com isso não. Deixa ser criança. Esquece que atrás do corpo de uma criança tem um espírito que é muito mais, às vezes, antigo do que qualquer um de nós. Somos reencarnacionistas. Às vezes o bebezinho que você vê, a mãe de Einstein sabia que ele era um gênio? A mãe do outro que cometeu um monte de atrocidades sabia que ele ia cometer aquilo? Não, o carinho é o mesmo, a dedicação é a mesma, é uma criança, mas já vem com as suas ideias. Se ele já vem um anjo, o que eu passar para ele, vai até me ensinar depois. Mas se ele não é um anjo ainda, eu tenho que passar coisas boas, porque quando ele liberar a sua personalidade, ele tem como dosar o que ele recebeu do que ele trouxe. E pega a malinha dele, isso aqui não serve, joga fora. Isso aqui não serve, joga fora. Ele troca a roupagem dele. Agora, se não oferece nada, o que é que nós estamos oferecendo para os nossos jovens hoje? Os jovens têm direito de se divertir? Claro, todos têm. Não vejo condenação nenhuma aqui no Evangelho contra divertimento, contra festa. Agora, nós podemos ensinar o jovem com muito carinho dele frequentar coisas mais agradáveis, cuidado com as companhias, né? Alertar. E como é que nós vamos alertar isso? Através de conhecimento e coerência. Não adianta eu falar para o meu jovem, não quero você no botequim, eu enfiado lá no botequim. Nada contra quem tem o botequim, cada um está na sua. Mas adianta? O exemplo, a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Eu falo para o meu filho, ele não vem, não sei de jeito nenhum. Será que na hora que eu ou eu não ajo também dentro de casa com o que eu aprendo aqui, nem um pouquinho, ou será que na hora que eu venho, por exemplo, hoje tem centro. Aí, acabou. Você olha alguém falando, você vai fazer o que lá? Hoje tem centro, hoje não dá. É tipo assim, isso está me atormentando. Uma vez eu conheci um moço que ele conhecia todo o futebol da cidade, uma cidade pequena, longe daqui, muito longe, e ele gostava todo de futebol. E eu estava na casa de um amigo que ele gostava de fazer crônica, reportagem, falou, amanhã, aí encontrou um moço numa festa de casamento, eu estava lá e falei assim, seu fulano, eu preciso de fazer uma crônica com o senhor sobre o esporte da cidade, o senhor conhece desde quando fundou, coisa e tal. Aí ele falou assim, posso marcar com o senhor domingo? Ele falou, domingo não, que eu já vou na missa. Vou usar a palavra dele, eu já vou na missa domingo, porque no sábado, para domingo eu não tenho apurrinhação. Então a missa para ele era uma apurrinhação, gente. Eu não sou bobo, eu penso. Ele já vai do sábado para domingo, quer dizer, então não era um prazer ir à missa, era um sacrilégio. A gente capta, né? Aí ele falou, então tá bom, aí marcou no sábado com ele lá, resolveu. Mas vem como que a gente, não estou criticando ele não, porque ele me fala as coisas, a gente também solta. Estou dizendo como que a gente não trata, às vezes, a joia que a gente recebe com tanto valor, né? O espírito, o que acontece? Se eu não tenho tempo para o mundo espiritual, eles também não têm obrigação nenhuma de ter tempo para mim. A gente pensa que é bobo, que os espíritos são bobos. Eu recorro lá e ele me ajuda. Eu tinha um amigo que tinha um centro de Umbanda, e eu falei lá para ele do Evangelho durante 5 anos. Era de 15 dias, eu falava lá do Evangelho, a minha proposta lá não era me tornar um bandista, nem torná-los kardecista, que é assim que eles chamam. Então a gente falava do Evangelho, que é para todos nós. E aí,
tinha um garoto lá que começou a frequentar, hoje ele até tem o próprio centro dele. Ele falou uma vez para a entidade lá, tá errado isso, essas pessoas vêm, vai lá, enche a caçamba de lixo, vem aqui e derrama em cima da gente. Aí some daqui, fica 3, 4 meses, que aí a coisa tira aquele que está perturbando, aí fica numa boa. Daqui a 3, 4 meses volta aqui cheio de problema de novo. Está errado. Não, meu filho, isso é caridade. Eu sei que é caridade, mas está errado. Tem que chamar a atenção dessas pessoas. Eles têm também que mudar a sua conduta, não é mesmo? A enfermidade que se referia a Jesus vai muito além das anormalidades físicas, que são as deformidades do espírito, deformidades morais. Que deformidade morais? Pensar mal, falar mal das pessoas, não é mesmo? Orgulho, egoísmo, ciúme, paixão é amor desenfreado, paixão, posse, isso é enfermidades morais. E nós viemos com essas doenças, senão nós não estávamos aqui. Os Espíritos falam, a Terra, se a Terra não fosse um planeta maior, nós não estaríamos aqui, porque nós não temos condições ainda. Fui assistir uma palestra do Jorge Elahá, lá em Além Paraíba, ele falou, olha, a gente não vai gostar do mundo, se mandar ele para o mundo evoluído, ele não vai gostar não, porque lá não tem funk, não tem tiroteio, não tem fofoca, vai ser chato, gente. Você abre o jornal lá, tudo bem, nenhuma notícia ruim, não é mesmo? Então, passa na rua, sem perigo nenhum, a gente não está preparado para isso. Quantas pessoas que ligam e falam assim, não teve nada de importante no jornal, por quê? Teve cientistas descobrindo remédio, mas não teve nenhuma morte. Foi chato, não teve nada de importante, não teve uma catástrofe, então não teve nada de importante. O dia que tem, pode ver que o pico vai lá em cima. Aquele troço teve lá no Rio, nossa, aquilo, televisão congestionou. Aquele dia foi importante. Teve notícia importante. Aí, de repente, uma menina que está inventando alguma coisa para identificar o diabético, né? E o outro, isso não sai, não interessa lá no pedacinho, eu estou achado, não vou ler isso não. Eu não sou médico. Eu sou paciente, gente. Saber não ocupa espaço. Então, vamos lá. Jesus sempre se prontificou a nos orientar de forma clara para que tenhamos saúde plena, tanto física como espiritual. A gente vai lá na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos, como Jesus entendia caridade? O que significa o entendimento de Jesus? O que ele fala? O tal BIP, que a gente sempre fala, né? Perdão, benevolência para com todos, gente. Mas aqueles caras que estão matando todos, dói, todos. Indulgência para com a imperfeição alheia, eu tenho comigo, eu sou um pobre coitado. E perdão das ofensas. Se nós conseguirmos trabalhar isso, as nossas doenças vão embora, nossa ansiedade, o psicólogo vai morrer de fome. Porque o psicólogo entra quando a parte de Jesus a gente não conseguiu compreender. A gente não compreende Jesus, que Jesus falou, no mundo tereis aflições. Calma, é assim mesmo. Mas depois veio o refrigério. Jesus não prometeu nada para aqui, prometeu para depois. Mas você já pode começar a colher aqui. Então, a gente tem que ver, então a gente fazendo isso aqui, a gente se equilibra. O que a gente acha? Eu acho que o meu filho é meu, ele tem que ser uma cópia minha, ele tem que fazer aquilo que eu mando, aquilo que eu direciono, o pensamento, isso acontece com a gente, é posse. A gente não está muito preocupado, falando humanidade, tá gente, estou jogando aqui, nós não estamos muito preocupados com o que o meu filho vai ser, eu estou preocupado com o que ele vai ter. Seu filho, eu conheço uma família que os filhos são todos formados, um não, mas talvez aquele seja mais, ele trabalha, talvez ele seja mais feliz. Não estou dizendo que ninguém não tem que se formar não, mas ele não quer. Eu conheci uma senhora uma vez, ela estava com 90 e tantos anos, uma cabeça brilhante, mostrar que idade não interfere quando a pessoa tem pensamento avançado. A idade não interfere, é a nossa limitação física, mas o pensamento, se a gente tiver com todas as funções, a gente não tem que ser chato não, gente. Quem envelhece chato, porque era chato desde pequeno. Pode crer que lá, dentro da creche era ranzinza. Porque já tinha, aí vai piorando. Quem manda muito, começa a ver que não pode mais mandar, você vai ficando mais chato ainda. Então, ela falou uma vez, ela tinha um neto e ela tinha uma condição financeira boa. E todos eles se formaram. E o outro já estava 10 anos na faculdade de formar. Falou, dá um curso técnico para esse garoto. Bota ele no curso técnico, que ele gostava de pegar e fazer. Ele não dá um curso técnico para esse garoto. Eu fico insistindo com ele na faculdade de engenharia. Ele técnico em edificação, construção civil. Bota ele como técnico. Ela tinha essa visão. Nós estamos falando do ano lá de 90, e ela já tinha lá seus 90 e tantos anos. O pessoal ficou olhando assim, isso é visão lá na frente. Ele via que ele não tinha perspectiva, ele não tinha condições daquilo que eles queriam exigir dele.
E ele ficar 10 anos tentando a faculdade, não conseguia passar, porque ele ia para lá descontente. Nossa condição evolutiva, ainda distante da perfeição, podemos até contar com uma boa saúde física, mas quem terá ampla saúde espiritual? Né? A gente sabe que quando o corpo é são, o espírito é são, o corpo também é são. Não adoece. Jesus, alguém tem relato que Jesus adoeceu? Jesus andava no relento, dormia com a cabeça numa pedra. Tem algum relato? Jesus hoje não foi, não, a multidão esperou, mas ele estava gripado, ele estava de mau humor, ele estava, ansioso, nada disso. Por quê? Porque ele atingiu a evolução, o Espírito Santo, ele sabia da sua missão, então nada disso afetava ele. E a gente não, a gente tem essa fé em Deus, gente? Tem realmente? A gente sabe realmente, Deus, ele está tirando, tem essa fé, ou a gente fica meio desconfiado? Ou a gente fica, sei lá. Uma vez um camarada que já tinha bastante tempo de espiritismo falou para mim: Davi, tem hora que eu fico olhando, será que isso tudo é verdade? O homem já tinha quase 30 anos de casa, será que ele não conseguiu absorver isso? Ontem nós vimos um exemplo, né? Um avô, a gente conversando, o avô falou assim, que a netinha dele está com 5 anos, gente, e ela não frequenta a casa espírita, tá? Avô, né? Ela não frequenta a casa espírita. Olha, preste atenção. Aí ela falou para ele assim: vovô, sabe por que eu nasci? Porque onde eu estava morrendo de saudade de você. E ela não frequenta evangelização, nada de espiritismo. Pelo que eu saiba, não. Onde que eu estava morrendo de saudade de você. Ela viu o avô, mas não tinha como ficar ali agarradinho. Ela veio. E ela falou depois: vovô, não tem como eu morar com o senhor, não? Onde eu trouxe genético? Onde eu trouxe gente? Quando é espírita, não, botaram isso na cabeça dela na evangelização, né? Assim, a gente fala: esse maluco evangelizador botou na cabeça da criança lá, fez a cabeça, mas a menina nem frequenta. 5 anos. Onde eu estava, eu nasci porque eu estava morrendo de saudade. Vão inventar um monte de coisas aí, né? A gente deixa, não quer acreditar, vai perder. Está perdendo a oportunidade, não vai ser obrigado a acreditar. Por mais que esforcemos, contamos ainda com muitos defeitos a serem vencidos, do que virtudes adquiridas. As virtudes estão dentro, virtudes, eu diria, trabalhadas, porque elas estão dentro de nós. Todos nós temos as mesmas virtudes que Jesus, vocês acreditam? Nós somos centelha divina, então Deus colocou tudo dentro de nós. Qual a diferença? Que Jesus trabalhou nas suas vivências, já conseguiu chegar no grau máximo. Está tudo dentro de nós, não está? Jesus, onde que está o reino de Deus? Dentro de quem? Então tem todas as virtudes, gente. Todos nós temos. Já pararam para pensar nisso? Tudo que Jesus não buscou lá fora, tirou. Ele não buscou lá fora as suas virtudes. Ele tirou com o tempo, a vivência. A gente sabe quando a terra, ele foi o trabalhador da construção da terra, ele já era um espírito puro, porque ele nasceu antes da gente lá atrás, a oportunidade, isso aí tudo bem, mas está dentro dele, então está dentro de nós, e a gente fica buscando lá fora. Está tudo escrito direitinho, a gente fica buscando lá fora. Esses defeitos que a gente tem caracterizam como doenças que precisam de cura urgentemente, se quisermos desfrutar um pouco de felicidade. A medicina terrena nos oferece os medicamentos que estabelecem e mantêm o ajuste do corpo, o tratamento material e físico, né? Que mesmo o tratamento da parte mental, ele chega até o útero, não passa para lá. A não ser que esse trabalhador seja espírita e sutilmente mas não passa, chega, né? Tudo que nós temos, para grande parte da ciência, está do útero para cá. Algum trauma, alguma coisa. Aí você vai perguntar: mãe, você teve alguma trauma? Não, foi beleza, tranquilo, todo mundo. E aí, o que acontece? Então trata a parte física, né? Então, se é do útero para cá, é físico, não é espiritual. É comportamental, mais físico. Então, desde quando você passou a existir para ele naquele momento, aí tenta tratar. Já o auxílio médico aliado ao evangelho, colocado só à base da verdadeira saúde espiritual. Jesus é o nosso maior psicólogo, gente. Não estou dizendo que psicólogo mente, mas não mente para nós, nos mostra a realidade. Mas a gente não gosta de absorver isso. Por quê? Porque a gente ainda, mesmo nós espíritas, nós achamos que nós nunca erramos aí para trás.
Quando a gente critica alguém que está fazendo alguma coisa errada, a gente critica como se a gente nunca tivesse errado. Lógico, não temos que concordar nem passar a mão na cabeça. Se tiver que chamar atenção, tem que chamar. Porque senão, eu concordo que eu quero ali tirar a vida da pessoa. Não, vai, tranquilo, é o seu pensamento. Não, eu tenho que batalhar para a pessoa não fazer aquilo. Que é uma coisa que... Mas no resto, a gente tem que trabalhar isso dentro de nós. Que a base espiritual, Jesus nos dá toda a base, tudo que a gente precisa para o nosso equilíbrio. Agora, a gente tem que acreditar nele. Como é que nós vamos fazer isso então? Nós temos que combater em nós firmemente o nosso egoísta. Mas eu não sou egoísta. Já é. Está dentro de nós, depende da oportunidade, gente. Por isso que Jesus fala, não julgueis para não ser julgado. A hora que vem, se eu fosse fulano eu faria aquilo. Na hora que acontece com você, você não faz nada daquilo. Que é com você. A panela sabe o calor do fogo, não é isso? Quem sabe o calor do fogo é a panela. Quem sabe o tamanho do sapato é o pé. Dos outros eu dou a solução. Mas para mim, se acontecer comigo amanhã, o que eu vou fazer? Fulano, mas comigo é diferente. Por quê? Você não deu a receita do bolo para o outro? Não foi lá, alinhou o evangelho e falou, faça você também. A gente tem tomado remédio. Combater decididamente o orgulho, esse infeliz comportamento que nos remete a pensar que somos sempre melhores e que o mundo se deva curvar aos nossos pés. Lá na questão 785, Kardec pergunta, qual o maior obstáculo para o progresso? E os espíritos respondem, o orgulho e o egoísmo. Falo do progresso moral, porque intelectual acontece sempre. Então, nós vemos que nós estamos bastante intelectualmente bem desenvolvidos, mas moralmente não. Por isso que no livro dos médios, no livro dos médios, eles falam assim, sobre civilizado, povo civilizado, não vou lembrar, mas está no livro dos médios, ele fala assim, o povo civilizado, fala, enquanto civilizado não, vocês são povos esclarecidos, a linguagem do mundo espiritual, são apenas povos esclarecidos, porque o dia que nós formos civilizados, não haverá iniquidade na face da terra. Iniquidade quer dizer o quê? Maldades, coisa errada. Então nós somos povos mais esclarecidos, porque quando nós formos realmente civilizados, não acontecerá mais mal perante a terra. Combater violência que tem insistido para que creamos ser mais forte e destemido que os outros. O mais forte sempre encontra o mais forte no caminho. O Império Romano caiu por quê, gente? Porque foi invadido pelos sírios, pelo não sei o que. Não, a família foi perdendo as características. Vai lá no Google, puxa lá. O que ruiu o Império Romano, aquele império que durou não sei quantos séculos, foi a dissolução da família. Começou a enfraquecer. Vai lá que vocês vão ver. A gente pensa, foi a guerra sim, mas por quê? Eles já estavam rachados. A família é a base da sociedade. O que seria a dissolução da família? Questão 775, lá não me lembro, mas essa aí. Recrudescimento da humanidade, que é um atraso da humanidade. A família faz parte. E a família é responsável pela educação. A escola é responsável pela instrução. Por isso que eu sou contra esse negócio de Ministério da Educação. Tinha que ser Ministério da Instrução. Educação é família. Não, quando ele for para a creche, ele aprende. Não aprende, não. Se você não ensinar bons modos, se ele bate na carinha da mamãe, lá vai querer bater, só que lá vai ser diferente, né? O coleguinha não vai aceitar. Então nós temos que preparar nosso filho com o mundo. Isso como é que é? Com violência? Não. Tudo com conversa, desde pequeno. Nessa parte de educação, nós somos instintivos, igual os animais. Desde pequeno, se você educar o cachorrinho a fazer ali a necessidade dele no jornalzinho, nem jornal tem mais hoje, né? Ali, ele vai fazer. Se você deixar, aí depois de grande não acontece mais. Quando crescer, é igual aquela que está namorando. Não, quando casar, eu mudo ele. Muito difícil. Ele tem umas manias que eu não gosto, mas quando casar, eu boto ele no meu jeito. Nós somos poderosos. Nós somos poderosos. Às vezes até consegue, gente, mas não. Por isso que às vezes, casou, via tão bem, agora está tudo ruim. Por quê? Porque está namorando, briga, vai cair para sua casa, a pessoa você briga, de noite olhar com a cara do seu lado feio, burrado, você também. Não dá certo, né, gente? Então a gente tem, as coisas são resolvidas agora, a gente não deixa para depois. Combater o ódio. Não tem ódio, você tem raiva. Raiva, o ódio é o quê? Quando a raiva sai do domínio. A gente tem mais, não tem raiva, não tem raiva, não tem ódio não, que isso? Ódio, Deus me livre.
Combater a preguiça, a mãe do nosso atraso intelectual e moral, que nos mantém presos à inércia e ao comodismo. É bom a gente ficar no nosso cantinho hoje, vou lá encantar o cara, podia estar aqui assistindo deitadinho, quietinho, né? A gente tem que mudar isso dentro de nós, a gente tem que ir na raça, tem que ir na raça. A gente tem que ir na raça, a gente tem que sacudir, tem que mexer. Pô, Paulo de Tarso andou 42 mil quilômetros, gente, e não é de trem, de avião, não, a pé. Só naufrágio, sofreu uns 3, 4 ou 5, se não me engano, paulada, pedrada, toda hora couro em cima, jogava, teve uma vez que ele apanhou tanto que jogava no monturo. Quem não sabe o que é monturo? É onde botava o lixo da cidade, é o lixão. Só que era assim, logo o pessoal jogava tudo lá. Paulo de Tarso lá e foi o... Não, foi o Marcos. Na época foi o Marcos, ou então o Timóteo foi lá e socorreu ele na época. Um garoto que é Marcos, que é o Marcos, João Marcos, ou Timóteo, que era novinho, foi lá e socorreu ele. Falou, já morreu, joga esse fogo lá fora para o urubu comer, era assim mesmo. E o cara continuou ali. O cara continuou trabalhando, largou toda uma vida que ele tinha de prestígio, que era um homem prestigiado lá entre os judeus, o homem era doutor da lei. Sabe o que é isso? Mandava muito. E ainda tinha cidadania romana. Não podia nem ser. Por isso que Paulo não foi como é que é? O leão, porque ele evocou a cidadania romana, aí decapitaram ele fora dos muros. Não podia nem se lá, olha como é que é crente. Não, você não pode matar aqui não, mas ali pode. Ele é cidadão romano, aí não podia. Vamos lá. Combater o pessimismo, que turva o nosso ânimo e nos propõe uma vida de cabeça baixa e amedrontada. Gente, às vezes a gente não tem coragem de fazer uma coisa assim de bom, a pessoa parece, vamos fazer, não faz isso não vai dar certo não, aqui não vai dar certo não, e vamos mudar isso aqui, vamos tirar isso aqui, não vai dar certo não, já tentou, não conseguiu. Isso é pessimismo, gente. De repente a ideia foi absurda, mas não foi, vamos tentar, é ideia nova. Por que a gente fala, já tentei 10 vezes, porque você tentou da mesma forma, gente. Se todas as vezes que eu for subir nessa mesa, eu usar a mesma força, o mesmo banquinho, e não conseguir, eu não vou subir nunca. É Einstein que fala, se eu não me engano, se você está tentando fazer uma coisa, tem que mudar a forma que você está fazendo. Já falei para o meu filho 10 vezes isso, fala de forma diferente, que de repente ele vai captar. Por isso que às vezes, fora capta e dentro não. Eu conheço uma amiga que ela comprou o livro Nosso Lar, deu para o menino dela. Me largou aquilo lá, não leu. Um dia o menino chegou em casa, passado uns 5, 6 anos, o menino chegou em casa, mãe, estou lendo um livro espírita, tá ótimo, mas que coisa, só preciso de ler. Qual o livro? Traz lá. Era o Nosso Lar, um amigo deu para ele. Ela falou, pega aquele livro que eu te dei lá. Inclusive, estava lá com dedicatório. É o Nosso Lar, viu? E ele estava deliciando. Jesus fala, ninguém é rei em seu território. Por isso que é difícil, né? A gente fazer palestra, estudo na nossa casa é difícil, porque se você fala uma coisa, a gente conhece as pessoas, está mandando recado para mim. Falei com ele que ele está. Claro que está, o evangelho é um só, gente. É difícil para a gente fazer nossa casa. Eu não gosto, tá? Eu gosto de nossa casa que eu não conheço, mas não tem assim, não sei da vida. Porque na nossa casa, se a pessoa falou um negócio, está dentro do evangelho, olha lá, está mandando recado para mim, aquilo ali para mim, a letra, captei. Está usando a tribuna para falar de mim. Então a Lourdinha também, uma amiga lá de Além Parede, foi fazer um trabalho na nossa casa, convocando as pessoas para o trabalho espírita. Ela falou, gente, aqui eu faço esse estudo, mas na minha casa eu não faço não. Se eu fizer, a mãe tem um monte de gente de raiva comigo. Vai ficar com raiva de mim. Aqui eu faço tranquilo. Eu nunca aprendi. Ela já fez mais de 10 lugares de estudo. Ela não apresenta na casa dela. Ela falou, não tem como. Vão falar que eu estou mandando letra e não vai ter jeito. É assim mesmo que funciona. As sábias e oportunas lições de Jesus Cristo nos foram entregues para que tenhamos saúde plena e abrangente. De alguma forma, somos todos doentes. Os remédios estão disponíveis. Façamos uso deles sistematicamente, quer dizer, rotineiramente, buscando nas farmácias da terra ou no coração de Jesus, no Evangelho. Outra coisa, Espiritismo, a gente não recomenda suspender nenhum tratamento, todos eles são válidos, certo? Mas, muitas das vezes, está faltando fé naquilo que você faz. Lembra do Chico Xavier, que uma mulher pediu um remédio a ele, para ele comprar, ele não tinha dinheiro, aí ele pegou a receita, rasgou em não sei quantas partes, mandou ela tomar todo dia um pedacinho daquela receita, e ela melhorou. Ela melhorou, por quê? A fé. E ele fez aquilo por amor, não fez deboche brincando com ela. Ele fez por... Não tinha como, e ele não tinha realmente. Não é porque eu estava lá com um dinheirinho, porque a gente tem essa maneira, eu tenho um dinheiro para emergência, a emergência aparece, eu não uso nunca. Meu carro quebrou, não, esse dinheiro é para emergência. E o carro está lá quebrado. Estou precisando de pneu, não, esse dinheiro é para emergência. Aí daqui a pouco você vai embora, o dinheiro de emergência ficou lá.
Na questão 909, essa é interessante, gente, essa aqui mexe comigo. Kardec fala assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Com poucos dentre vós fazem esforço. Que isso, cara? Eu fiz um esforço imenso. Fez mesmo. Se você fez, Deus sabe se você fez ou não. Quem sou eu de julgar, não é mesmo? Eu não fui ao centro hoje não, que eu estava não sei o que. A gente vê muito disso. Não fui não, deve estar doente. Você vê a pessoa estava lá na pizzaria. O problema dele, gente. Tem nada. Por que não falou? Não estou afim de ir. Teve uma amiga nossa que falou assim, ajudava no seu pó, falou assim: Rita, eu não vou ajudar lá mais não. Falou que a gente não vou ajudar lá mais não. Eu não gosto de fazer isso, sei que eu estou errado, mas não vou fazer. Foi sincera. Eu não vou fazer esforçado. Sei que estou errado. Ela falou, mas não vou. Seja sincero contigo mesmo. Jesus fala para nós: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Está lá em João 16, capítulo 33. Para a gente encerrar, onde a gente estava vendo uma reportagem, naquela passagem que Jesus cura o paralítico do tanque, eles falam que é piscina, mas a piscina geralmente, o que os tanques era mais, piscina é o que fica no solo, e tanque é acima. A gente hoje chama de banheiro, um montão de coisa, mas tanque. O que acontece? João fez essa passagem, e por muito tempo nós duvidamos de João, porque ele falava aqui, dentro da cidade, próxima da porta das ovelhas, ficava o tanque, em hebraico chamava Betesda. Betesda quer dizer Casa da Misericórdia. A gente, né? O Google é bom que ensina a gente. Com 5 alpendres. Alpendre é aquelas varandinhas assim, né? Cobertos em volta. Multidões de doentes, coxos, cegos e paralíticos estavam ali deitados à espera de um certo movimento da água. A água movimentava, quem tirasse lá primeiro, olha o egoísmo, está salvo. A pessoa, Deus, o primeiro que pular no tanque está curado. Não pode, gente. Não existe isso. O primeiro que passar nessa sala aqui está curado. Ok, isso é egoísmo. Não pode. Aí, por que eles falavam? Porque antigamente os tanques que tinha lá na idade era quadrado ou retangular. Então só poderia ter 4 telhados. No quadrado, né, você vai ter 4 águas, vamos dizer assim, um aqui. E aí, o que aconteceu? Há 150 anos atrás, e trazia muito controverso, João viajou, não existe esses tanques, foram buscando na história. Aí, um arqueólogo, certamente ou reencarnação do cara, ou então intuído, ele foi lá, ele falou, não, mas nesse tanque aqui não, deve ser para cá. Começaram a escavar, não acharam o tanque lá? Que vão cavando, vai ficando, acharam o tanque. Aí o tanque com 4 lados, opa, o João continua mentindo. Só que aí o cara teve a intuição e cavou mais para frente, aquele tanque tinha uma passarela aqui e se unia a outra. Então tinham 5 alpendres. E os narradores falavam com muito detalhe. Olha, eu fui numa casa que tinha uma parede de ar-condicionado tal, tinha uma estante, porque não tinha foto, então narrava. E João narrou porque ele foi lá, ele viu. Ele devia estar com Jesus naquele dia, ele viu. Tinha 5 alpendres, tinha 5 telhados lá naquele lugar. Como que era 4 águas, que era 4 um quadrado? Não tinha. E aí a escavação vem provar, e um monte de coisa vem sendo aí cada vez mais levantado, das cidades que falavam que não tem mais, mas vai lá escavar, acham, com satélite, tira uma foto, vê uma coisa estranha, lá começa a escavar. Então, aquilo que não for verdade cai, mas aquilo que for verdade vai aparecendo a cada dia. Então, meus amigos, nós temos que nos colocar, todos nós aqui estamos na Terra em tratamento, todos nós estamos aqui buscando a solução dos nossos problemas, nós estamos aqui não para sofrer, mas para crescer. A dor, às vezes, é necessária, a dor não é punitiva, ela é educativa. Quando a gente não sente dor, aquelas doenças traiçoeiras, a gente morre, quando vai lá já está tomado. Então, se eu estou com uma dor, uma tristeza, alguma coisa na minha conduta, na minha vida, não vai bem. Eu tenho que descobrir o que é aquilo ali. Então, a gente tem os psicólogos, tem a doutrina espírita, para a gente tentar achar a solução daquilo ali. E muitas das nossas dores está nas nossas vivências passadas, nessa existência mesmo. A gente contraiu lá quando a gente tinha 15, 20, 30 anos, e agora vai refletindo. Que a gente vai ficando mais perto da partida, a gente começa a refletir, de vez em quando pula algumas coisas na cabeça da gente. E se aquilo foi mal trabalhado, aquilo cria um certo desequilíbrio. Então Jesus falou, nós somos doentes por quê? Porque nós ainda precisamos de crescer. E aqueles que ele não visitava, que eram os gentios que achavam que era o dono do mundo, ele não precisava, que ele não se achava doente, ele não precisasse melhorar em nada, então para quê, não é mesmo? Então esse é o estudo que a gente trouxe para nós aqui, espero que a gente tenha
somado mais um pouquinho, e que Jesus nos abençoe a todos. Vamos à nossa prece, né? Deus Pai, amado Mestre Jesus, bons amigos espirituais, agradecidos estamos, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Certamente sairemos daqui com mais um pouquinho de clareza do Teu Evangelho. A cada fala que ouvimos, somamos mais uma frase, uma palavra, que certamente no momento oportuno nos norteará qual caminho a seguir. Que possamos, Pai, a cada dia buscar a estrada estreita e a porta estreita, porque larga é a porta do mundo. Estamos aqui para crescer. Cada um de nós temos a missão de nos melhorarmos. Temos a matéria para tirarmos proveito dela e não para nos escravizarmos a ela. Abençoe esta casa, a todos os trabalhadores, que a Tua paz esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.